paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é seu irmão Amauri. Todos nós sabemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. E para que você tenha um melhor entendimento a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, eu te aconselho a assistir o meu vídeo anterior, onde nós tratamos a respeito deste assunto. Mas você sabia que existe um segundo pecado imperdoável? Se você não sabia, bora dar uma olhada então nas Escrituras e eu vou mostrar para você, dentro da palavra do Senhor, que existe um segundo pecado que é imperdoável. E contra a Bíblia não há pretexto, principalmente quando se trata de um texto dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aí que não tem mesmo como contestar. Bora dar uma olhada, então vamos ler em Mateus no capítulo 6. E nós vamos ler o verso 12, verso 14 e o verso 15, que diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Verso 14: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora o verso 15, que é interessante para nós. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. O segundo pecado, segundo a Bíblia e segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, que não tem perdão, é o pecado de não perdoar. Acabamos de ler um texto aqui que faz parte do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, e vocês viram aí no verso 15, que Jesus ele diz que se nós não perdoarmos aos homens, tampouco Deus perdoará as nossas ofensas. Para melhor entendermos, então eu quero deixar claro a todos vocês que aquele que não pratica o perdão, aquele que não libera perdão, as pessoas que o ofendem, as pessoas que o magoaram, se você não consegue liberar perdão a estas pessoas, então você também não consegue alcançar o perdão de Deus. Você pode até dobrar os joelhos e pedir todos os dias que Deus perdoe os seus pecados, mas se você não tem a capacidade de perdoar alguém, então jamais Deus também perdoará as suas ofensas. É isto que Jesus deixa claro para nós aqui em Mateus no capítulo 6, no verso 15, falando a respeito do perdão. Nós sabemos que o povo judeu era, pelo menos na época de Jesus, ou até antes mesmo de Jesus, é um povo que não tem o costume da prática do perdão. Todo pecado, toda ofensa cometida por alguém, logo se reunia um grande número de pessoas com pedras nas mãos para apedrejar a pessoa que havia cometido algum pecado contra a lei de Moisés. Então o povo judeu não era um povo de se praticar o perdão no seu dia a dia. Por isso que Jesus enfatiza, principalmente nos seus ensinamentos, no período em que Jesus esteve presente entre nós, preparando os discípulos para que tomassem a responsabilidade e a direção de dar continuidade ao reino de Deus. Jesus, por várias vezes nos seus ensinamentos, suplicou, ensinou aos discípulos, pediu aos discípulos que praticassem o perdão. Nós vemos nas Escrituras vários textos bíblicos, Jesus instruindo os discípulos para que praticassem o perdão na vossa vida, no seu dia a dia.
Mateus capítulo 18, o próprio Pedro pergunta a Jesus até quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. Pedro sugere até 7 vezes, e Jesus responde dizendo: te digo, não apenas 7, mas 70 vezes 7 perdoará o seu irmão. Ou seja, não existe um limite, porque o ser humano é falho. Se existisse um limite de perdão a conceder para cada pessoa, nós estaríamos perdidos, ninguém seria salvo, porque nós somos falhos, nós erramos, pecamos contra Deus e pecamos contra o nosso semelhante. Quem que nunca entristeceu ou fez algo que magoasse a outra pessoa? Então diariamente aí nós sempre estamos aí ofendendo, magoando alguém. E embora Jesus dissesse a Pedro 70 vezes 7, mas na verdade não existe um limite de vezes, mas todas as vezes que nós ofendermos alguém ou alguém nos ofender, nós devemos estar preparados e de coração aberto, tanto para buscar o perdão a alguém que nós ofendemos, como também liberar o perdão para aqueles que nos ofendem. Lembrando, Mateus capítulo 6, no verso 15, que se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, Deus também não perdoará as nossas ofensas. Em Mateus capítulo 18, a partir do verso 23, Jesus ele também continua dizendo, e ele compara o reino dos céus a um rei que quis tomar conta aos seus servos. E este rei tinha um servo que lhe devia 10.000 talentos. E este servo, não tendo como pagá-lo, suplica pela misericórdia ao seu senhor e que desse um tempo para que ele pudesse quitar essa dívida. O rei, porém, usado de compaixão, ele perdoa a dívida deste servo, ou seja, não havia mais necessidade deste servo pagar a dívida para o rei. Essa dívida estava perdoada. Mas segundo a história de Jesus, esse servo, ao sair da presença do rei, ele encontra um conservo seu que lhe devia 100 denários. E segundo Jesus, este servo, sem misericórdia nenhuma para com o seu conservo que lhe devia 100 denários, manda que ele fosse lançado na prisão até que pagasse aquilo que ele devia. Este ocorrido chega ao conhecimento do rei, que imediatamente ordena que este servo retorne novamente à tua presença. E o rei diz então a este servo: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus novamente, através desta história, ele deixa bem claro que aquele que não libera o perdão, ele também não alcançará perdão. Lucas capítulo 9, a partir do verso 54, Jesus e seus discípulos estavam indo de caminho a Jerusalém. E no meio do caminho eles encontraram uma aldeia de samaritanos. Já era tarde. Jesus manda que seus discípulos fossem até a aldeia e procurassem um lugar onde eles pudessem passar a noite. Mas o texto diz que os samaritanos, ao perceber que eles estavam indo para Jerusalém, negaram então dar um local para que eles pudessem passar a noite. Tiago e João olham para Jesus e dizem: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também fez? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. Vemos aí então, meus queridos, que Jesus, por diversas vezes, Jesus
passou instruções, lições a respeito do perdão aos discípulos, a necessidade de perdoar. Vou dizer que é até uma obrigação daquele que é crente, daquele que quer ser semelhante a Cristo, daquele que quer ser salvo. Tem que praticar o perdão, temos que liberar o perdão. E para encerrarmos este vídeo, você sabia que o perdão ele faz parte de um dos frutos do Espírito Santo? Segundo Gálatas capítulo 5, o perdão é um dos frutos do Espírito Santo. E ele está relacionado à benignidade. E se você procurar em um dicionário o significado de benignidade, você vai ver que entre as relações citadas ali está também uma referência a pessoas que perdoam com facilidade. Então o perdão ele está relacionado também de que maneira nós liberamos este perdão aí. Se a benignidade está relacionado àquele que perdoa com facilidade, será que nós conseguimos perdoar com facilidade? Eu conheço várias pessoas aí que para perdoar alguém é uma dificuldade terrível. Existem pessoas aí que levam anos para liberar perdão a uma pessoa. Existem pessoas aí que só liberam o perdão para alguém quando ele vê a pessoa no leito de morte, que a pessoa já está para partir desta vida para outra, aí vai lá fazer uma visita e aí então perdoa toda a ofensa que aquela pessoa cometeu contra ele. Existem pessoas aí que só liberam o perdão a alguém depois que um mal acontece àquela pessoa, aí então ele se sente justificado e aí ele consegue liberar o perdão. Mas será que isto é um perdão? Então nós vemos aqui que não basta perdoar, nós temos que perdoar com facilidade. O que é perdoar com facilidade? A pessoa que nos ofendeu, e se ela vier até você em busca do perdão, ainda que o fato ocorrido tenha ocorrido alguns minutos atrás ou algumas horas atrás, você tem que estar já disposto, de coração aberto, para perdoar aquela pessoa imediatamente. São 3 dificuldades aí que nós, seres humanos, nós temos nas nossas vidas. A primeira delas é reconhecer quando nós erramos, porque para pedir perdão para alguém, você primeiramente tem que reconhecer que você errou. E ao reconhecer o teu erro, aí você tem que ter humildade para ir até a pessoa e pedir perdão para ela. E aí você também tem que ter humildade para que você possa liberar o perdão para esta pessoa. Então o perdão ele faz parte aí dos frutos do Espírito Santo, e se é fruto do Espírito, nós precisamos praticá-lo na nossa vida. Até porque em João capítulo 15, Jesus ele diz que a vara que não produzir fruto, ela é cortada e lançada fora. Então se o perdão é fruto do Espírito Santo, eu tenho que praticar esse perdão na minha vida. Eu tenho que estar pronto, tanto para reconhecer e pedir perdão, como também estar preparado para perdoar, se houver necessidade de perdoar alguém, e perdoar com facilidade. Desta forma, então, nós seremos salvos, porque aí então nós estamos fazendo aquilo que Jesus quer que nós façamos. Deus abençoe a tua vida. Dê aí o seu joinha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.